A paz do Senhor a todos. Meu nome é Nessim, mais uma vez. Estou aqui para compartilhar com vocês um estudo que eu fiz. E dessa vez eu vou falar com vocês sobre o mês de Elul, que é o mês de arrependimento em Israel. Ele começa exatamente hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 18, aliás, dia 21 de agosto. E ele vai até o dia 18 de setembro de 2020, do ano que vem. Aliás, do mês deste ano. O mês de Elul é o mês que é o último mês do ano, como vocês podem ver, e é o mês que antecede então as grandes festas em Israel, que são Rosh Hashanah e Yom Kippur. Rosh Hashanah seria o último dia do ano, né? O Rosh Hashanah, cabeça do ano, e Yom Kippur seria o dia do julgamento, o dia do jejum, onde Deus vem julgar a cada um de nós. Então é um mês dedicado a uma reflexão, essa reflexão com relação a um arrependimento. Na verdade, ele chama todos tem que se arrepender, a um arrependimento. Elul, na verdade, é um acrônimo e quer dizer aquilo que está escrito no versículo de Cânticos, que fala: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Elul é Ani Ledodi Vedodi Li, que são as 4 letras, que exatamente é o acrônimo desse versículo que está em Cânticos. O mês de Elul é o mês de perdão, porque também é conhecido como Selichot, mês de Selichot. Selichot seria perdãos, né? Slichá em perdão em hebraico, Selichot são vários perdão, que seriam perdãos, né? E o que acontece então nesse dia de Selichot, nesse mês de Selichot? Todos os dias na parte da manhã, no Shacharit, que é a oração, a reza da parte da manhã dos judeus, né? É feito um toque de shofar todos os dias. Veja só que interessante, shofar é tocado só em Kippur e Rosh Hashanah, e além disso é tocado também durante todo o mês de Elul, como se fosse uma chamada para que cada um, ao ouvir o shofar, repensasse aquilo que estava fazendo de errado na sua vida. Então, na verdade, o mês de Elul é um mês de Selichot, onde nós temos que pedir perdão. Eu trouxe esse assunto perdão, além de ser o arrependimento, para deixar claro para vocês o seguinte, que se não reconhecer o seu erro, não existe chance de você se arrepender. Ninguém consegue se arrepender sem antes reconhecer o seu erro. E esse versículo que eu trouxe para vocês diz o seguinte: tocar-se-á trombeta na cidade e o povo não estremecerá? É um ponto de interrogação, é uma pergunta. É claro que quando se toca o shofar, toca a trombeta, o povo estremece, lembrando de que alguma coisa tem que ser consertada dentro dele. Muito bem. Elul, como nós falamos, é um mês de arrependimento, que em hebraico arrependimento é tshuvah. Fazer tshuvah quer dizer se arrepender. E eles dizem lá em Israel, que na verdade é também um dito de Israel, que durante 11 meses nós priorizamos o material, nós priorizamos o físico. E aí chega no 12º mês, Deus lembra a cada um de nós que nós somos falhos, nós somos pecadores e que também nós somos espírito, não somos só corpo. E nos dá mais uma oportunidade de 30 dias nos alertando todos os dias e que nós devemos, para nos salvar, nos arrepender. E aí eu quero lembrar o versículo de Ezequiel que fala: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Aqui fala de morte. E onde é que está dito que nós temos que morrer? Vamos entender um pouquinho melhor lá na frente, vamos ver. É também conhecido como o mês de Cheshbon HaNefesh. Cheshbon HaNefesh quer dizer o balanço da nossa alma. Balanço da nossa alma. Veja que está falando em alma, não está falando de corpo. Então, nós temos que pensar de que nós realmente não somos só corpo. Nós temos algo mais, nós temos alma. Nós somos uma alma vivente. Lembro de Gênesis, né? E Deus nos fez e soprou nas nossas narinas.
Bom, mais um fato que aconteceu exatamente no mês de Elul é que durante esse mês Moisés subiu ao Monte Sinai pela terceira vez. E pela terceira vez ele ficou por um período de 40 dias. Esses 40 dias contam, no calendário de hoje, do início do mês Elul até Yom Kippur. Porque Elul é um mês, depois tem mais 10 dias, aí entra Rosh Hashanah, depois entra mais dias para Yom Kippur, por isso são 40 dias. Tradição judaica também diz o seguinte, vou insistir que é tradição judaica. Eles dizem assim, pessoal, israelenses, judeus, Deus está no campo e acessível a todos no mês de Elul. Eles dizem o seguinte, que durante o mês de Elul, Deus vem para falar com o seu povo. Deus vem falar com seus filhos no mês de Elul. E que nós devemos aproveitar para procurar Deus, pois ele nesse mês ele está disponível durante o mês inteiro. Depois disso, claro, ele vai voltar para o seu trono e aí fica mais difícil falar com ele. Mas eu volto a insistir, isso é apenas uma tradição judaica. Eu insisto nisso porque eu entendo que todo dia é dia de arrependimento. Não é só no mês de Elul. Deus está no campo à nossa espera 365 dias por ano. E aí eu quero lembrar Isaías, que também é do Velho Testamento, também é um profeta judeu, que diz o seguinte, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para nosso Deus, porque grandioso ele é em perdoar. Mas buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso me faz fazer mais uma reflexão com vocês. Quem somos nós? Em essência, quem na verdade nós somos? Cada um de nós, você, eu, todos nós. Quero lembrar que nós somos todos pecadores. E nós estamos todos condenados à morte por sermos pecadores. E aí Jesus ele veio para pagar pelos nossos pecados. Porque merecemos? Não. Que não é que nós merecemos. Ele veio pela graça. E nós podemos escolher aceitar ser salvos por ele ou não aceitar. Depende de quem? Depende de cada um de nós. Depende somente de cada um de nós. E o único caminho que existe é este, é o arrependimento. É o arrependimento. Eu queria lembrar esse versículo que está dizendo aqui o seguinte, em Romanos 5, 12 e 15. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Isso mostra claramente que nós somos todos oriundos, nós somos todos provenientes de um único homem, que é Adão, e o pecado entrou no mundo através desse único homem. E por isso nós somos todos pecadores. Por isso que todos pecaram. E no versículo 15 diz o seguinte, porque se pela ofensa de um morreram muitos, nós somos todos condenados, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. É somente através de Jesus que nós temos a salvação. Todos nós seremos salvos. Ele veio para todos nós. Ele não veio só para um, para outro, para um povo. Ele não veio só para os judeus. Ele veio para todos. E através dele, todos que o aceitarem podem ser salvos. E o caminho é esse, é o arrependimento. Mas o arrependimento, meus irmãos, tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. Não vai adiantar nada você realmente falar, onde é que eu tenho que escrever? Eu me arrependo, pronto, estou arrependido.
Não adianta. Ninguém engana Deus. Acredite nisso. Ninguém engana Deus. Eu trouxe para vocês essa historinha para que vocês entendam que não dá para enganar Deus. Davi, o rei Davi, puxa, olha o que ele fez. Ele se apaixonou pela Betseba. Vocês conhecem a história, né? E a Betseba era casada. O que ele faz? Ele arquiteta um plano. Ele realmente resolve construir a Betseba e ele engravida a Betseba. E aí ele tem que arquitetar um plano quase que perfeito. Eu falei quase porque não é perfeito, não existe plano perfeito para Deus. Então o que ele faz? Ele dá férias para o marido, ele dá um banquete ao marido quando ele, né? Ele planeja o assassinato do marido, ele manda ele pagar na linha da frente. E aí, quando tudo acontece, ele casa com a Betseba. E passado o luto, ele casa com ela. Não é isso? O luto pelo marido. Agora quero que vocês olhem comigo o que Deus falou. E passado o luto, enviou Davi e recolheu em sua casa, e ele foi por mulher. E ela deu-lhe um filho. Deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Ninguém engana o Senhor. Ninguém engana Deus. Ninguém. Nem Davi. Eu trouxe para vocês um exemplo bíblico que fala do não reconhecimento. Não reconhecimento. Vamos pensar um pouquinho. Por que Deus não salvou Adão e Eva? Puxa vida, Adão e Eva não foram salvos por quê? Será que eles não se arrependeram? Será que eles não se arrependeram? O que vocês acham? Vamos ver isso aqui na palavra. Então disse Adão, isso foi logo depois que Deus perguntou para ele, Adão, é verdade, você realmente comeu dessa árvore que eu proibi? E Adão disse o que para ele? Olha, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E aí o Senhor disse à mulher, a Eva, por que fizeste isso? E ela disse o quê? A serpente me enganou e eu comi. Vocês acham que Adão se arrependeu? Não. Ele reconheceu que ele estava errado? Não. Ele jogou a culpa na mulher. E também em Deus, né? E a mulher jogou a culpa na serpente. Nenhum nem outro se arrependeu. Nenhum dos dois reconheceu seu erro. Portanto, eles não se arrependeram. E o resultado está aí que a gente está vivendo. Agora, um exemplo bíblico de reconhecimento. Todos nós conhecemos um pouquinho a história de José. José somente se rebelou para os seus irmãos depois que eles se manifestaram com relação à culpa deles, com relação a ele mesmo, que eles venderam seu irmão. Vocês conhecem a história. Eu gostaria de relembrar um pouquinho da história. Eles venderam José foi parar como escravo, etc., foi no Egito, foi para a cadeia, aí ele interpretou sonhos de um, de outro, aí lembraram dele, contaram para o faraó chamou, e ele foi interpretar sonhos de faraó, 7 vacas magras, gordas, e com isso ele foi colocado como governador do Egito. Vocês conhecem a história? Ele passou a ser o primeiro homem mais poderoso do mundo, depois do faraó. E aí ele guardou a comida durante 7 anos, e quando chegou 7 anos da vaca magra, faltou comida no mundo inteiro, e os seus irmãos e seu pai começaram a passar fome. E o pai manda os irmãos, vão lá buscar comida no Egito. E eles foram para lá. Chegaram lá, eles reconheceram o seu irmão? Claro que não. Aqui não tinha como. Eles pensaram que ele tivesse morrido. E depois, ao mesmo tempo, eles viram que ali era o governador do Egito. Não tem nada a ver com o irmão deles. E o irmão deles reconheceu? Reconheceu. O que ele fez? Ele se declarou para os irmãos? Não. Ele não se manifestou e não disse nada que ele era o irmão deles. Vamos ver isso aqui tudo na palavra?
Gênesis 42. Gênesis 42, isso foi na volta deles, porque o José ele mandou os irmãos irem lá buscar seu irmão, para ele ter uma prova, queria ver o irmão deles e tal. E quando eles voltaram, ele ouviu eles falarem entre eles. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, nós, porém, não o vimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. Nesse momento, você acha que eles reconheceram o seu erro? Claro que sim. Eles confessaram que estavam errados. Isso foi em Gênesis 42 que está escrito. Agora, em Gênesis 45, portanto, depois desse episódio de 42, aqui diz o seguinte: e disse José a seus irmãos: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha que interessante. José somente se revelou como irmão, aliás, como irmão e salvador. Olha que interessante. Ele se revela como salvador só depois que eles confessam, só depois que eles se arrependem. E aí ele consegue, então, ele resolve se declarar para os seus irmãos. Muito bem, refletindo sobre tudo isso que nós falamos agora, eu gostaria que você refletisse sobre mais uma coisa. Jesus vai voltar. Você crê nisso? Você realmente crê que Jesus vai voltar? Eu creio. Se voltasse hoje, se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos prontos para que ele nos receba e que nos salve e que nos leve para a vida eterna? Sim? Não? Talvez? Falta alguma coisa? Falta alguma coisa? Será que falta alguma coisa para você, para mim? O que mais nós devemos fazer para estarmos prontos? Porque a gente não sabe quando ele vem, mas só sabemos que ele vai vir. Isso poderá acontecer quando menos a gente esperar. E o que nós devemos fazer para estarmos prontos? A resposta está no último livro da Bíblia. Por isso que eu peguei de Apocalipse. Diz o seguinte: arrepende-te, pois, senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Você vai esperar esse dia chegar? Eu vou esperar esse dia chegar. Acho que vale por uma reflexão para todos nós. Vamos aproveitar esse momento para justamente fazer o que for necessário para estarmos prontos. Aí cabe a última pergunta, é a seguinte: você quer ser salvo? Você quer encontrar Jesus? O caminho é esse. Reconheça os seus erros e se arrependa. Reconheça os seus erros e se arrependa. Eu gostaria de que vocês aproveitassem exatamente esse momento. Eu vou colocar para vocês o som do shofar. E você converse com Deus. Você fale com Ele. É só você e Ele. Aproveite, eu vou colocar isso aqui, não dá nem um minuto. Perca esse minuto, feche seus olhos e converse com o Senhor. Glória a Deus. Se você conseguiu, você tem a oportunidade de colocar novamente esse som. Se você quiser, está aí o link. Se você quiser, você pode colocar esse som, ou pode escolher qualquer outro. No Google tem, no YouTube tem uma porção de vídeos que falam sobre esse som do shofar, especialmente no mês Elul. Muito bem, agora quero aproveitar e pedir para você orar junto comigo, para a gente poder agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós e pelo dia de hoje, pela lição que Ele nos passa hoje.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa aula, esse ensinamento, esse grande ensinamento, Senhor. Senhor, me ajude a acabar com os meus erros, me ajude a reconhecer todos os meus erros, me ajude a não ser mais falho, Senhor, me ajude a reconhecer e me arrepender de tudo aquilo que ainda falta me arrepender. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu vou pecar, mas farei de tudo para pecar cada vez menos, e a cada erro que eu fizer, Senhor, eu prometo que eu farei de tudo para reconhecer o meu erro e me arrepender, e me arrepender, e me arrepender. E vou perseverar até o fim, porque assim eu espero que quando o Senhor voltar, que eu esteja pronto para que o Senhor me receba e me guarde dentro da sua glória, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pelo que o Senhor tem feito para mim, para minha família, para todos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.